alicerçando a nossa fé, ou alicerce da fé, aquilo que fundamenta a nossa fé no nosso Deus, né? Na nossa crença, naquilo que nós cremos. Por quê? Porque não poucas vezes somos perguntados, né? Não poucas vezes temos que dar razão da nossa fé, dar razão daquilo que nós cremos, né? E o mundo aí está aí muitas vezes para nos colocar em xeque, para nos fazer perguntas. É necessário que, né, demos explicações a respeito da nossa fé. Mas não só para isso, para dar resposta. Acima de tudo, para fundamentar a nossa fé. Né? Eu creio em Deus, mas eu conheço a respeito desse Deus. O filho precisa conhecer a respeito do Pai. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos conhecer o Pai. Né? Então, senão ficamos perdidos, ficamos órfãos, ficamos isolados, porque não sabemos conhecer o nosso Pai. Né? Imagina uma criança perdida que não conhece o Pai. Todo mundo procurando ela, procurando o Pai dela, e ela não conhece o Pai. Certa vez eu passei por uma situação assim, né? Perdemos o Alexandre, ficamos soltando, né? Indo ver um brinquedinho, não era pequeno, acho que tinha 5 anos, 5 a 7 anos ali, bem pequeno mesmo, na feira, tal famosa feira de Goiânia, tal da feira da Lua, uma feira que funciona à noite, muita gente. E aí ele foi para lá, foi para cá, mas como ele conhecia o pai, conhecia a mãe, conhecia a sua família, né? Então acabou nos encontrando, né? O Senhor viu que ele estava meio perdido ali, e ele conduziu ele até o carro, né? A gente também estava indo para lá, pensamos nessa possibilidade, e acabamos nos encontrando. Né? É importante que o filho conheça o pai. Né? Então isso fundamenta a nossa fé em Deus, conhecer o pai. E como que nós conhecemos o pai? Por meio da palavra, né? A Bíblia fala que Deus se revela nos céus, nas estrelas, né? Está lá no Salmo 19, os céus contemplam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia anuncia outro dia. Então, Deus, ele se revela por meio das coisas criadas, mas acima de tudo, Deus se revela pela sua palavra, pela Bíblia. É o que nós estamos estudando aí nesses dias, a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Convido o Marquinhos nos dirigir a Deus em oração. Santo Deus, adorado Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, que estão na Tua casa, Senhor, a fim de ouvirmos, louvarmos e adorarmos o Seu santo nome, Senhor. Para cada vez mais a palavra que foi dita na frente desse trabalho do Teu servo, Pai, o pastor, que entre e penetre em nossos corações, para cada vez mais alicerçarmos na Tua palavra, Deus, e seguirmos firmes, levando o Teu Evangelho àqueles que não conhecem, ó Deus. Para cada vez mais ganharmos alma para Ti, ó Deus, a fim de cada vez mais trabalharmos nos Teus trabalhos diários, trabalhos fixos da igreja, ó Pai, para cada vez mais nos alimentarmos e sermos firmes, dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Cada vez mais, ó Pai, possamos ser mais direcionados, ó Deus, pelo Teu Espírito, para cada vez mais, ó Deus, para cada vez mais e mais, ó Pai, não desistirmos das Tuas obras, ó Deus. Que o Senhor nos conduza, nos alimente, ó Pai, que o Seu Espírito nos dê total controle de tudo qual formos fazer, ó Deus, que Tu seja a nossa direção, ó Deus. Que nunca desistirmos das Tuas palavras, ó Deus, para cada vez mais nos alimentar do Teu Espírito, da palavra do Seu servo, que foi dirigida por Ti, ó Deus, no seu coração, ó Deus. Fica conosco, ó Deus, nos alimente, cada vez mais capacite, e cada vez mais dê entendimento de tudo que for dito aqui, ó Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 29. Salmo de número 29. Nós vamos fazer a leitura alternada dos 11 versículos deste salmo. Eu leio o versículo ímpar, os irmãos dos pares, assim por diante. Fala sobre a voz de Deus na tempestade, salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja ao Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz
voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como bezerro, o Líbano de Sião como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de casas. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo diz, lê de novo, né? A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz, glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Qual é a palavra que mais se repete aí? Hã? É, Senhor, né? Mas o que do Senhor? A voz, né? A voz do Senhor. O salmista, né, por várias vezes ele vai repetir aqui a respeito da voz do Senhor, né? A voz do Senhor, ela está em todo lugar, a voz do Senhor ela é poderosa, ela é cheia de majestade, a voz do Senhor traz a vida, a existência, a voz do Senhor, né, ela está em todos os lugares, faz tudo, promove todas as coisas, quer os lugares sejam bons, quer seja no deserto, quer seja uma coisa boa aos nossos olhos, seja uma coisa não tão boa, a voz do Senhor ela está presente em todos os lugares. E como é bom ouvir a voz do Senhor. Os nossos momentos de aflição, os nossos momentos de inquietude, os nossos momentos de ansiedade, parar de ouvir a voz do Senhor. Alguns conseguem ouvir claramente, né, no meio do silêncio, né, no meio ali, como se diz, trancado no quarto, no meio, né, de uma intimidade ali com Deus. Certa vez estavam passando por uma ansiedade tremenda na vida, né? E é como se eu tivesse ouvido claramente: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Né? A lembrança da palavra à minha mente, a lembrança da palavra, né, ao meu coração. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. É a voz do Senhor, né, cuidando dos seus, é a voz do Senhor nos chamando, né, a parar de vez em quando e a ouvir o que Ele tem para a nossa vida. Né? Então o Senhor fala conosco, fala por meio da criação, mas acima de tudo fala por meio da Sua palavra. E é na Sua palavra que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para dar direção na nossa vida. Ela é a nossa regra, é o nosso guia, ela é o nosso condutor, ela é o nosso manual de sobrevivência. Sem a palavra, né, estamos fadados ao fracasso, estamos fadados à morte. Precisamos sim ouvir a voz do Senhor, como finaliza o Salmo, é ela que nos dá força, ela dá força ao seu povo. Temos momentos de dificuldade, quem nunca foi lá e leu um Salmo, né? Um momento de tristeza, quem nunca foi lá e leu uma passagem do Salmo, um momento de paixão, né? Quem nunca foi lá e leu cantares ali, falar, vou falar alguma coisa para minha esposa, para o meu cônjuge, né? Para alegrar o coração dele. A voz do Senhor, ela dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Bom ouvir a voz do Senhor, Ele quem traz bênção à nossa vida. E como eu falei, se nós somos filhos, qual filho não quer abençoar o pai? Qual filho, né, cuidado pelo pai, não fortalece, não cresce, não amadurece e não está pronto para receber a herança do pai, a bênção do pai. Né? Então, a voz do Senhor, ela é poderosa, a voz do Senhor, ela dá força a todos nós e ela nos abençoa. Quando? Não paramos para ouvir a voz do Senhor. Quando obedecemos a voz do Senhor. Porque de nada adianta o pai falar com o filho e o filho não quiser ouvir, né? O filho não dá ouvidos. Né? Tem filhos que você vai falar com ele no momento que ele está meio nervosinho, ele tampa o ouvido, né? Ah, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. Se nós fazemos isso com Deus, precisamos, né, tirar os tampões dos nossos ouvidos e ouvir a voz do Senhor. Né? Sermos fortalecidos para sermos abençoados. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos abençoar. Ele é fiel e justo para cumprir as promessas dele na nossa vida. Né? Nós vamos cantar sobre essa fidelidade também do Senhor. É o hino de número 32. Hino de número 32.
pé? Quem sentou não tem problema. Então, uma palavra de oração, convida o feijão, nos dirigir a Deus em oração. Pai de amor, obrigado por esse dia que passamos guardado e preparado por ti. Obrigado por essa aula que estamos na tua casa. Para aprender mais um pouco da tua palavra. Sei que o pastor que vai expor esse estudo, que possamos escutar, ouvir e pôr em prática no dia a dia. Sei também que todos nós que aqui estamos, sei que cada coração aqui presente, cada família representada, o Senhor esteja abençoando, guardando. Sei que aqueles que não vieram também, onde estiverem, o Senhor esteja com eles, onde estiverem, guardando. Que na próxima oportunidade possa estar aqui. Sei que todos os atos escutos, sei que os pastores sejam instrumentos das tuas mãos. Perdoa o nosso pecado, aumenta a nossa fé cada vez mais em ti. Nós te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Nós estamos falando então aí sobre os alicerces da fé, né? O primeiro estudo, né, que nós teremos aí nessa série, nós estamos aí quase, né, terminando a primeira parte, é conhecendo a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Se ela que nos revela sobre Deus, é ela que eu tenho que conhecer, né? É ela que vai me dar conhecimento a respeito de Deus. Falamos, né, sobre algumas divisões que ela traz, que ela é a palavra de Deus, que os livros não estão dispostos aí em ordem cronológica, não foi escrita, né, com essas divisões de capítulos e versículos. O que não foi escrito? Os primeiros livros, né, os originais. Esses não foram escritos dessa forma. Mas por que eles são assim? Para nossa melhor compreensão. Fica melhor estudar ali, né, capítulo, versículo, as marcações em negrito, como nós falamos aqui, né, tudo isso facilita. Tá? Falamos alguns nomes que ela conhecia, o tema central da Bíblia, né, tudo na Bíblia aponta para quem? Para Cristo. É tudo. Tá? Mas é parte dela? Não, é tudo, toda ela aponta para Cristo. Às vezes nós achamos que é só o Antigo Testamento que fala de Jesus, que fala de Cristo. Não, é toda ela. Né? Então, desde Gênesis, primeiro versículo, quando você lá lê, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Né? Você jogar isso no texto hebraico, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, esse Deus aí é a Trindade, é o Pai, o Filho, é o Espírito Santo. Jesus estava na criação de todas as coisas. Né? Então, isso é importante nós sabermos. Cristo é o tema verdadeiro da Escritura, tudo foi escrito para dar testemunho dele. Nós estamos aí na semana da Páscoa, né? Comemoramos a semana da Páscoa, quando Moisés institui a Páscoa ali, Êxodo, né? Capítulo 12, onde a Páscoa é instituída, todos os rituais ali apontam para quem? Para Moisés? O Cordeiro? Não, aponta para Cristo. Para Cristo, o Cordeiro de Deus que foi imolado, o sangue, né, que seria derramado do Cordeiro ali, que seria passado na porta, né? E aí então o anjo do Senhor passaria por cima. Ali tem Páscoa, passar por cima, né? O anjo do Senhor passou por cima. Então Páscoa não é coelhinho, não é ovos, Páscoa é a passagem por cima. Não é a história de 225 anos, que foi nascida numa confeitaria, numa inovação, né, de ovos de chocolate. Nada disso. É uma história de 3.500 anos atrás, uma história de libertação, uma história de um novo começo de vida ao povo de Deus. Né? Páscoa é isso, passar por cima, não entrar, não levar juízo à casa daquele que foi marcado com sangue, não levar juízo à família de sangue, que foi comprada pelo sangue, mas passar por cima, né? E levar juízo àqueles que não receberam o sangue na sua casa ou na sua vida. Então a Bíblia sempre aponta para Cristo. Tá? Falando desse apontamento, eu gosto dessa simbologia da Páscoa também, o próprio Cordeiro. Dizem que o Cordeiro, ele era pego, né? Naquela época aqui, naquela época lá, o Cordeiro era pego e eles pegavam. Então, vou procurar alguma coisa para ele estar aqui, mas eles pegavam, né? Atravessavam uma madeira no Cordeiro, não tinha que assar ele todo, né? Não tinha que ser macho, não tinha que ter defeito, né? Tinha que ser perfeito. Tá? Então eles atravessavam uma madeira no Cordeiro para assar eles, né? Uma madeira assim. Se colocar só uma madeira, o que acontecia na hora de assar? Não, tinha que queimar mesmo, né? Mas ele ficava o quê? Não é?
a gente gira, ele fica, não sai do lugar, né? Então precisava colocar um outro espeto, vamos dizer assim, atravessado. Formava o quê? Uma cruz. Né? O cordeiro precisou ir para a cruz, né? Morrer ali, ser todo queimado, não podia ficar nada. Ele tinha que ser todo queimado. Né? É sinal que o sacrifício de Cristo na cruz foi completo, foi todo ele foi oferecido pelos nossos pecados. Está lá em Êxodo, né? A simbologia do Antigo Testamento aponta para Cristo, para aquilo que ele viria ao mundo fazer, né, por cada um de nós. Tá? Então, toda uma simbologia, tudo na Bíblia, né, ela aponta para Cristo. Tá? Então, a Bíblia nos traz essa informação a respeito de Deus e da vontade que Ele tem para cada um de nós. Ela projeta luz, né, sobre o homem, ela revela o caminho de Deus, revela a missão de Deus. Isso foram coisas que nós já estudamos aqui, né? Falamos das divisões no nosso estudo, do Velho Testamento, do Novo Testamento, falamos sobre livros canônicos. Quais são os canônicos? Os 66 livros, né? Os 66 livros que nós temos aqui. Quantos no Antigo Testamento? 27. No Antigo? Mais. 27 é no Novo. 39. 39 no Antigo e 27 no Novo. A gente troca mesmo, né? Então, 39 no Antigo e 27 no Novo. No Antigo sempre tem mais, né? Então nós temos os 66 livros aqui, que são os 66 livros que foram escolhidos, passaram por... Não foram escolhidos, porque isso é mais bonito, isso é menor, isso é maior, não. Foram livros, né, que passaram por critérios de autoridade divina, de autenticidade, e formaram então o cânon sagrado. Né? Os livros canônicos são esses 66. São os livros que também, principalmente o Antigo Testamento, os livros que a comunidade judaica já usava para o ensino dos seus povos, né? O ensino de toda a comunidade. Os judeus já usavam o Antigo Testamento. Não era 39, era só 22. Né? Por quê? Porque eles juntavam profetas maiores, os reis, os crônicas, né? Juntavam tudo ali, 22 livros. Tá? E aí depois vem o Novo Testamento. Né? Depois vem o Novo Testamento, já em outro período. Né? Então, nós temos os canônicos e também na história, né, da igreja, na história da Bíblia, podemos dizer assim, surgiu também outros livros, que nós chamamos de apócrifos. Tá? Então, esses livros apócrifos são livros que não são canônicos, não são inspirados por Deus, mas eles são ricos em história. Eles nos falam da história do povo judeu, eles não falam da história do povo de Deus. Histórias bonitas, é como se fosse um testemunho. Né? Então, eles nos contam essa história do povo de Deus, né? Os livros apócrifos. A Bíblia Católica, ela tem livros apócrifos. Né? Eles não chamam de apócrifos. Falei isso aqui. Eles chamam de livros deuterocanônicos. Né? Eu sempre me atrapalho nessa palavra aí. Né? Ou seja, eles estão dizendo que são outros livros que sim, têm inspiração, né? Mas a verdade é que não tem. Nós não consideramos que eles são livros inspirados por Deus. Tá? Mas são livros apócrifos. Existem muitos livros apócrifos, né? Nesse período dos 400 anos, que a gente chama os 400 anos do silêncio, entre os últimos profetas, né? Ageu, Zacarias e Malaquias, até João Batista, o período intertestamentário, entre um testamento e o outro testamento, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, passou um período de quantos anos mesmo? Quem lembra? 400 anos. Né? A gente vira umas folhinhas ali, 2, 3 folhas, que nós viramos, que não tem nada ali, são 400 anos de história, são os 400 anos de silêncio, onde Deus não levantou profetas, onde Deus não usou dos profetas para falar com o seu povo. Mesmo assim, Deus cuidou do seu povo. Né? Deus esteve presente com o seu povo, mas não usou profetas. Então, nesse período, é onde Deus não levantou profetas, muito material foi escrito. Depois também, no período apostólico, passado um tempo do período apostólico, também muitos outros materiais também foram escritos.
Daí a necessidade de separar aquilo que não é inspiração divina, daquilo que não tem autoridade divina, para formar uma Bíblia, né, que fosse inspirada, que tivesse autenticidade, tivesse, né, algo que nós pudéssemos olhar para ela e falar: isso aqui é inspirado, isso aqui é um material de Deus, né, para a nossa vida. E os apócrifos, sim, né, não travar. Falamos das divisões dos livros, né, avançando aí, explicamos aí que são os canônicos, os apócrifos, né, vamos avançando aqui. Falamos de alguns livros apócrifos, porque são apócrifos, né? Quer ver? Abre lá, 2 Macabeus 12. Não tem, na nossa Bíblia não tem. Por quê? Porque é um livro apócrifo, né, que fala sobre o purgatório. Nós cremos no purgatório. Jesus falou alguma coisa sobre o purgatório? Não, ele não fala para o ladrão, né? Fala: hoje mesmo tu estarás comigo no purgatório. Não, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, né? Então ele não fala. Quando você vai lá para Apocalipse também, você não vê nada. Os livros apócrifos falam, né, de situações assim. Tá? Ah, mas será que tem? Será que não tem? Né? Como que eles iam saber na época? Aplicando teste. Não olhando para um versículo ou um texto achado ali, mas olhando para toda a Bíblia. Assim que fazemos, né? E falaremos sobre isso aí. Falaremos sobre isso hoje, né? Então hoje o nosso estudo é, continuando aí sobre os alicerces da fé, falaremos sobre a Bíblia, tá? Já a última parte aí sobre a Bíblia, coisas que nós sabemos, alguns versículos, eu vou tentar pular porque acho que ficou meio extenso, tá? Mas a Bíblia, ela foi escrita por 40 homens inspirados por Deus, um período que durou aí 1.600 anos, né? Então, não é aquela coisa de que escreve aí, né? Pô, junta todo mundo no lugar e todo mundo começa a escrever. Não foi isso. A gente não vê essa reunião, né, para escrever a Bíblia. Muito contrário. Homens de cidades diferentes, homens de lugares diferentes, foram chamados por Deus, tinham funções diferentes, né? Uns tinham mais estudo, outros menos estudo, mas foram chamados por Deus para escrever a sua palavra, para registrar o seu conteúdo. Nós vemos reis, vemos profetas, né? Nós vemos pessoas, né, que faziam parte da sociedade externa, né? Faziam parte, depois foi rainha. Então a gente tem muito livro, pessoas que foram chamadas para reconstruir Jerusalém, né? Então vemos Moisés, o grande libertador, escrevendo os 5 livros. Então foram pessoas de todos os tempos, de todas as épocas, né, num período que compreende aí 1.600 anos, escreveram toda a Bíblia, né? Escreveram, juntaram todas as partes, todos os escritos e trouxeram para nós aquilo que tem. Um versículo que eu digo, a gente sempre tem que decorar. 2 Timóteo 3,16. O que diz lá? Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Então a Bíblia é isso para nós, é a nossa regra de fé e prática, né, que nos conduz a uma perfeição, não uma perfeição plena, né? Não uma perfeição plena, mas nos conduz a um modo de vida, mas nos conduz à perfeição plena, não aqui nesse mundo, aquilo que a gente fala aqui, do já e do ainda não, né? Deus nos conduz já, de imediato, pela morte, o sacrifício dele na cruz, né? Ele nos deu essa possibilidade de vivermos essa perfeição aqui no mundo, né? Mas ainda ela não é plena, nós temos ainda pecado, né? A contaminação do pecado, os resquícios do pecado, mas um dia ela será plena, na glória eterna do Senhor, né? Então, e é isso que vai nos conduzir, esse manual de regra, né, de fé e prática para a nossa vida, tá? Mas não é porque é escrita pelo médico, pelo coletor de impostos, né, pelo pescador, né, pelo rei, pela rainha, pelo profeta, que ela tem, ela não tem coesão, ela não tem sentido, muito pelo contrário. A gente olha para a Bíblia, a gente vê, né, sintonia, a gente vê unidade, a gente vê concordância nas palavras. A Bíblia não se contradiz. Você encontra pessoas na rua que falam assim: mas a Bíblia se contradiz. Você fala: não, ela não se contradiz, né? Mas lá, né,
passagem, Jesus estava entrando na cidade, né? Ele estava entrando na cidade ali, no evangelho tal. Lá no outro evangelho, Jesus fala que, né, Jesus estava saindo da cidade. Isso não afeta em nada o texto bíblico. Isso é apenas uma observação de quem escreveu. De repente um viu quando ele estava entrando, né? O outro entendeu que ele estava saindo, né? Isso não afeta em nada, tá, os escritos bíblicos, né? A concordância, tá? E por mais que tenham sido escritos separados, escritos em tempos diferentes, Velho Testamento, Novo Testamento, né? A Bíblia não tem essas contradições, tá? Como ela foi escrita? No passado era escrito em couro, né? Tem um chaveiro aqui, que tem um pedacinho de couro, né? Então, no passado ela era escrita no couro, né? E aí a gente vai encontrar nas imagens, nos livros, nos achados arqueológicos, nos filmes a gente vê, né? Quando tem aquele filme muito antigo mesmo, um rolo de couro, né? O rolo de couro era escrito, né? Então se enrolava, né? Abria-se aquele couro ali, e aí você tinha os escritos ali, pensando num futuro muito no passado, né? Muito remoto. Tá? Depois, a maioria dos livros do Antigo Testamento foram escritos assim, em rolos. Tanto que, esqueci se foi em 1900 alguma coisa aí, no século XX, né? Lá nas cavernas de Qumran, nas cavernas de Qumran, foram achados escritos, foram achados rolos. Já viram falar dos escritos do Mar Morto, né? Os rolos que foram encontrados no Mar Morto, de trechos da Bíblia, livros da Bíblia foram escritos, encontramos ali, né? Claro, não os originais, cópias. As pessoas escreviam, faziam cópias, né? Liam, a comunidade ali tinha escritos, e aqueles escritos que foram encontrados no século XX, adivinha, né? Fala dos adivinhos, né? Os adivinhos não entrarão no reino dos céus, né? Então, mas aqueles livros que estavam ali, né? Os rolos que estavam ali, eles batiam tal qual com os livros da Bíblia que nós temos hoje, mostrando a fidelidade das escrituras, né? Não eram rolos. Depois é que melhorou a forma de escrever. Hoje a gente tem um negócio impresso, tá? Depois, principalmente o Novo Testamento, foi escrito com pergaminhos. Já era um material mais fino, melhor para deslizar, né? A tinta, a caneta ali, escrever, tá? E nós falamos de uma cidade lá das 7 igrejas do Apocalipse, né? Que tinha muito pergaminhos. Qual que era? Muito bem, né? Essa mesmo. Qual que é a 7 igrejas? Nas 7 igrejas do Apocalipse, João escreve a carta, né? João escreve a carta à igreja de Pergaminho? Não, qual? Pérgamo. Carta à igreja de Pérgamo, né? Pergaminho vem da onde? Pérgamo, né? Então o Egito tinha pergaminhos, Pérgamo, né, também criou outro tipo de pergaminho que era, né, bom, e foi a partir daí que se construiu bibliotecas, né? Era mais fácil escrever, era mais fácil armazenar materiais, não ficava tão difícil de armazenar, né? Então esses pergaminhos vieram daí, materiais mais finos, muitos com pele também ainda, mas muito mais tratados, né? E como que foram escritos os livros? No Antigo Testamento foram escritos na língua hebraica, a língua do povo de Deus, a língua do judeu, né? Foram escritos no hebraico. Tem porções da Bíblia que são em aramaicos, tá? Você vai encontrar algumas passagens de Ezequiel, o Daniel foi escrito em aramaico, né? Por que foi escrito em aramaico e não em hebraico? Umas passagens de Ezequiel também foram escritas em aramaico, porque o povo de Deus estava na sua terra e foi levado cativo lá para a Babilônia, né? A língua era aramaica, então acabou influenciando, né, os escritos deles. Durante o período que eles ficaram ali, 70 anos, aprenderam aramaico, então muitos dos escritos eram em aramaico, né? Principalmente o livro de Daniel. Daniel não fica na Babilônia, né? Ele fica lá um tempo, né? Alguém curta, alguém do palácio do rei, então vai escrever esses conteúdos aí em aramaico. E o Novo Testamento em grego, porque os gregos tinham, eles tinham essa prática, eles invadiam um povo e ensinavam para aquele povo a língua, né? É uma ideia de passar a cultura
para o povo. Aquilo que a gente fala, agora você está falando a mesma língua, né? Agora você está falando a mesma língua que eu. É mais ou menos essa ideia, né? Mas não era só a questão da língua, era a questão da cultura, do aprendizado, tornar igual. Se ele fala a mesma língua, então ele está mais ou menos igual, vai pensar igual, vai querer viver igual. Uma dominação que os gregos faziam, né? O Império Romano não se preocupava muito com isso. Mas quando o Império Romano vence o Império Grego, e os judeus estão ali, né, sob o jogo dos impérios, tá? Então os judeus, né, muitos dos judeus falam grego, né? Escrevem também em grego, né? E a língua hebraica vai ficando, né, um pouco à parte, né, dos escritos, tá? Por isso que nós temos a Bíblia, o Novo Testamento escrito em grego, né? O que nós devemos fazer em relação à Bíblia? Nós devemos, tem algumas coisas nós devemos fazer. Primeiro, tê-la como a nossa única regra de fé e prática. É o que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3,16. Paulo chama Timóteo, ele é um jovem pastor, né? Nós pensamos em alguém jovem, alguém que está lá na cidade de Éfeso ali, né? Pregando ali, e meio experiente. Você tem aqueles cristãos que estão aparecendo na igreja, né? E muitos cristãos daquela época, tá? A gente vê quando a gente também vê as cartas, né? Carta à igreja de Éfeso, carta a Pérgamo, carta a Tiatira, né? A gente percebe que as igrejas estão passando por problemas, eles estão aprendendo alguns falsos ensinamentos dos gnósticos, né? De outras seitas. Pessoas estão às vezes na igreja tentando fazer a cabeça das outras, né? Hoje eles não vêm tanto para a igreja, mas vivem batendo aonde? Na nossa porta, né? Geralmente andam de 2 em 2, né? Geralmente andam com uniforme branco, né? E estão ali batendo na nossa porta, tentando nos ensinar doutrinas diferentes, contrárias à verdade da palavra de Deus, tá? E naquela época não era diferente. Paulo fala para Timóteo, toma cuidado com aquilo, né? Ele chama de velhinhas caducas, né? Aquilo que aquelas mulheres caducas tentam falar para você. Em outras palavras, Paulo está falando para Timóteo, toma cuidado para você não confundir aquilo que é lenda com aquilo que é verdade da palavra de Deus, né? Porque a gente costuma fazer essas coisas, né? Meu pai, no começo da conversão dele, né, ele falava assim, não, mas está lá, né? Estava chegando aí perto, né, do ano 2000, 1983, 4 mais ou menos, foi a conversão do meu pai. Nós convertemos antes, nós fomos aceitamos a Cristo por volta do ano 81, né? E ele lá por volta do ano 83, 4, mais ou menos ali, né? Mas ele, 5, 6, ele falava assim, né? Não, mas está lá, dos 1000 passará, mas aos 2000 não chegará. Já viram isso aí? Né? A dos 2000 passará, mas os 2000 não chegará, né? Chegou? Nós já estamos em 2024, né? E ele falou assim, não, mas está lá na Bíblia. E ele falou, pai, não tem na Bíblia. A gente tinha mais tempo, mais experiência, né? Não, está lá, não tem na Bíblia, né? Não, está lá na Bíblia, ó, com ferro fere, com ferro será ferido, né? Não, está lá na Bíblia, olha, né? Se você, né, me ajuda que eu te ajudarei, né? Deus falando, me ajuda que eu te ajudarei, né? Então, são ditados. Há muitos ditados no mundo que as pessoas, por não conhecer a Bíblia, traz, né? E fala como tal fosse. Basta encontrar uma pessoa na rua aí, que ele vai falar assim, vai falar um ditado, mas está lá na Bíblia, né? Deus escreve certo por minhas portas. Está lá na Bíblia, Deus escreve certo por minhas portas. Está lá na Bíblia? Não está. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Tá? Esse está. Né? Olho por olho, dente por dente. Tá? Né? Por quê? Porque era um texto antigo lá que os povos mesopotâmicos, né? Do código, isso é uma lei do Código de Hammurabi, lembrei. É uma lei do Código de Hammurabi, muito antigo, antes do tempo de Moisés ainda, né? Eles já utilizavam essa lei, olho por olho, dente por dente. A ideia do bateu, levou, né? Matou, vai ser morto, né? Então também foi transferido para o povo de Deus esse código, né? O pessoal para Moisés, né? E aí eles praticavam olho por olho, dente por dente, né?
Mas Jesus vem para quebrar justamente isso aqui. Ele falou, não, agora não é mais olho por olho, dente por dente, né? Como diziam os vossos pais. Mas agora, se alguém te mandar andar uma milha, anda com ele 2. Se ele te pedir a capa, dá também. Né? Então Jesus vem mudar, né, esses conceitos aí. Tá? Então, há necessidade, né, de nós conhecermos a Bíblia, tê-la como a nossa regra de fé e prática, para não sermos enganados, para não sermos ludibriados, levados por qualquer vento de doutrina. É isso que a Bíblia diz. A pessoa vem, enche a sua cabeça de coisa e você aceita. Se você não conhece, se você não lê, né, se você não tem ela como a sua regra de fé e prática, né, Jesus vem Satanás como? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Né? É isso que é o padrão, né, a regra de fé e prática. Tá? Tê-la como exclusiva e suficiente na nossa vida. Né? A palavra de Deus é exclusiva, não tem uma outra que nos conduz à salvação. Não tem um outro livro que vai nos ajudar. Né? Ela é suficiente. Tudo aquilo que nós precisamos para conhecer a Deus, né, e nos conhecer, está aqui dentro. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós somos confrontados por ela, dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida. Né? Precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Ela mostra que nós somos miseráveis pecadores. Né? E precisamos então nos reconciliar com o nosso Deus. Mas tudo que tem aqui é suficiente. É suficiente. Eu não preciso, por exemplo, da Bíblia e de um outro livro, né, que seja igual à Bíblia, para dar uma forcinha naquilo que está aqui. Eu não preciso, por exemplo, da Bíblia e dos escritos, né, de Ellen White ou de outros aí, seja qual for, me fugiu o nome aqui, né, para me ajudar. Eu não preciso. Tá? Eu preciso da verdade, da palavra de Deus para a minha vida. Né? Então eu preciso tê-la como também inerrante e infalível. Né? Inerrante e infalível, pois ela é fiel. Nesses textos de Timóteo aí, quem quiser ir vendo, né, e lendo aí, a gente vai ganhar um tempo aí, tá? Para não ler. Mas ali fala que a palavra é fiel. Está lá, né? 1 Timóteo, estou aberto aqui. Acho que vocês devem estar abertos aí também. 1 Timóteo 4, 9. Alguém abriu aí? Pode ler. E é esta palavra, e digna, inteira de aceitação. Então ele vai falar fiel a essa palavra. Tá? Olha, Timóteo, não cai na conversa dos outros, não. Fiel é esta palavra. Tudo que está aqui vai acontecer. Né? Ela é exclusiva, é suficiente aí para a nossa vida. Outros versículos também vão nos conduzir à mesma ideia. Né? Hebreus vai falar que ela é eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, penetra até na nossa alma, dividindo juntas e medula, né? Estão falando do efeito da palavra na nossa vida, né? Revelando quem nós somos, revelando os nossos pecados, revelando as nossas falhas. Nós podemos até insistir em viver na nossa falha, no nosso erro, mas a Bíblia revelou para nós, né? Eu posso pegar a lei ali e falar, ali está escrito, ó, não devo furar o sinal vermelho, né? Eu posso furar o sinal vermelho, mas eu vou pagar a consequência do meu pecado. Tá? E a Bíblia fala que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Né? Tudo será revelado. Então, nós iremos a juízo pelas nossas falhas. Né? Está tudo aqui, eu não posso me julgar desconhecedor. Tá? Eu devo desejar, né, ela ardentemente, né, diz o texto, como uma criança recém-nascida. Esse é o texto de Pedro, né? Pedro que fala isso. 1 Pedro 2, versos 2 e 3. Tá? Eu devo desejar ela ardentemente como uma criança recém-nascida, anela, deseja o leite materno. Né? Então, quem tem bebê ou já cuidou de bebê, né? A criança precisa do leite materno para quê? Para crescer, ficar saudável, se alimentar, se fortalecer. Né? Então nós precisamos da palavra nos mesmos quesitos. Nós precisamos da palavra para nos alimentar da palavra. Ela é o nosso alimento diário. Do jeito que a gente toma café, almoço e janta, a gente também precisa disso aqui para nos fortalecer, para nos alimentar diariamente.
né? É o maná de todo dia. Deus não enviou o maná, né? Ali, não, é o maná diário, todo dia, né? Aquilo que eu li ontem já não serve para a minha vida hoje, tá? Então é o nosso maná diário. E por isso nós devemos examiná-la todos os dias. Está lá em Atos 17:11. Atos 17:11 fala sobre a igreja de Bereia, os bereanos. Quando Paulo estava lá pregando, alguém estava lá pregando, eles estavam examinando na Bíblia para ver se aquilo que alguém estava falando, o pregador estava falando, estava de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia que eles tinham, né, ali naquela época. Né? Então, eles examinavam todos os dias. Por quê? Uma igreja que está sendo atacada de falsos ensinos, uma igreja que sofre a influência do mundo, tá? Ela precisa conhecer a palavra. Hoje nós não temos esses falsos ensinos na nossa igreja, vindo, batendo na nossa porta. Mas a gente tem aqui, ó, né? Celular na mão. Quantos não recebem vídeos, né? Mensagens bonitas, até chora, arrepia, né? Mas vai lá ver de quem que é, né? Muitas delas mensagens espíritas que foram enviadas, né, para você, se achou bonito, está lá, né? Pega aquilo ali, dá uma olhada, olha, vê quem que é, estuda, ó, quem que mandou isso aqui, quem que é essa pessoa, né? Será que esse escrito que está aqui, né, tem a ver com isso? Semana eu estava vendo, assistindo uma live, né? E o cara começou lá na live a falar assim, porque não era uma live cristã, tá, gente? Era um outro curso lá, né? Ele começou a falar, né? Porque o cara tem que morrer mesmo, não sei o quê, né? E começou a falar mal dessa pessoa, né? Desejando mal mesmo, até xingando. Aí eu já li. E aí aparece um infeliz lá, o miserável, o pecador, né? Ali no chat ali, né? E fala assim, fica tranquilo, eu vou profetizar uma bênção de Deus sobre a sua vida. Rapaz, o cara xingando, o outro querendo matar o outro, né? Falando cada coisa lá terrível, aí chega um, né? Então coisas que são desconexas com a palavra de Deus, né? A gente não, o outro vai ser abençoado se da boca dele só sai maldição. Então são coisas que a Bíblia não mostra que não é possível, né? Precisamos conhecer as Escrituras, tá? Nós crescemos, né, pela palavra, somos alimentados por ela, como uma criança necessita do leite, nós também necessitamos. Somos transformados por ela, né? Ela que nos muda, ela que nos transforma. No domingo do culto, que nós até tocamos, né? Nós somos mudados, nós somos transformados. A palavra de Deus nos transforma. Deus na nossa vida faz, né, um rebuliço, como dizem, né, por aí na nossa vida. Ele tira de nós a sujeira, tira de nós a lama, né, nos faz novas criaturas. As coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo, né? Nós tiramos a roupa rasgada, a roupa suja, e nos vestimos com a roupa nova, né? Há transformação na vida. O que João disse? Por isso o mundo não nos conhece. Por isso o mundo não nos conhece. Porque agora vocês foram transformados, vocês foram mudados. A Bíblia, a palavra de Deus, né, da palavra mudou vocês. Tá? E também somos purificados por ela. A Bíblia nos confronta. Eu posso fazer o que eu quiser nesse mundo, né? Se eu sou cristão, conheço a palavra, pode ter certeza que o alerta vai vir, a luzinha vai piscar, né? Por quê? Porque eu conheço a palavra, estou fazendo alguma coisa que contraria a lei de Deus, né? Bom, João falou lá domingo para nós aqui, né? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não existe meio termo, né? Não existe, não existe um em cima do muro, né? Conta uma história que Jesus estava de um lado, né? Uma ilustração, né? Jesus estava de um lado e o diabo do outro, né? O diabo estava ali, Jesus de um lado, e Jesus falou para uma pessoa, né? Sai de cima do muro, vem para cá, né? Jesus falando para o camarada, né? Sai de cima do muro, vem para cá. E o camarada ali em cima do muro. Aí sai de cima do muro, fala para você, rapaz, vem para cá, aqui é melhor, sai de cima do muro. Jesus insistindo com o homem para vir, né? E o diabo lá não falava uma palavra, nada, na dele, quietinho, né? Diz que aquilo incomodou Jesus, né? Jesus falou, rapaz, você não vai falar nada não, né? Cara em cima do muro aí, eu tentando trazer ele para o meu lado, você não vai falar nada. Aí diz que o diabo falou assim para Jesus, né? Se ele já está em cima do muro,
ele é meu. Né? Se ele já está em cima do muro, ele é meu, não preciso falar nada. Né? Mas é isso, e João é muito categórico nisso. Ou eu sou filho de Deus, ou sou filho do diabo. Nisso são manifestos os filhos de Deus, se nós fazemos aquilo que Deus nos chama a fazer, se obedecemos aos seus mandamentos, né? Se vivemos contrário à lei de Deus, né? Também contrário à verdade. Então, espera um pouco aqui, né? Então nós somos purificados. Ela nos confronta, ela mostra os nossos erros, e nós então, né, buscamos pedir perdão dos nossos pecados. E somos guardados pela palavra. Também somos guardados. Voltando aí, né, aquilo que a gente já até viu, se o Salmo fala que ela é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Então, se ela é lâmpada, luz, ela ilumina, né, e esse mundo é um mundo de trevas, então eu vou saber onde pisar, né, para não me ferir, para não machucar, eu vou saber pisar onde Deus está me orientando a pisar, e também não vou pisar em lugares que ela não me chama a pisar, né? Então a luz é que vai clarear o espaço aqui para que eu possa saber onde pisar e onde não pisar. Se não tiver essa luz e eu tentar andar por aqui, eu vou bater a canela, vou machucar, vou me ferir, vou cair, né? Então eu preciso da palavra, tá? Nós somos guardados por ela. Ela nos ajuda a derrotar os nossos inimigos, né? Então, todos os nossos inimigos, tanto aqueles que nos afrontam pela palavra, quanto o próprio inimigo de nossa alma, assim que Jesus derrotou, né, Satanás ali, uma vez sendo tentado. Tá? Ela é nossa autoridade eterna, nossa autoridade eterna. Céus e terra poderão passar, mas a minha palavra não passará. Então, a mesma palavra, né, que era usada pelos povos no passado, apresentando esse Deus, mostrando e apontando para Cristo, é a mesma palavra usada hoje. Né? Então, hoje nós ainda temos muito mais. Nós olhamos para o passado, né? Nós temos certeza do futuro, temos tudo aqui escrito a respeito do que vai acontecer, temos as promessas. Nós falamos da Páscoa, 3.500 anos antes. Ainda é uma mensagem nova para a nossa vida, né? 3.500 anos atrás é algo novo para a nossa vida, né? E aponta para coisas ainda muito mais distantes, né? Cada bênção necessária está nela. Tudo aquilo que nós precisamos de bênção para a nossa vida está nela. Hoje eu não recebi nenhuma bênção de Deus. Semana eu não recebi nem a Bíblia. Você vai receber bênção a cada versículo, né? A cada instante. Entender que Deus, é por ela que nós entendemos que Deus decidiu salvar os pecadores por meio da palavra, né? Deus chama os pecadores por meio da palavra. Tá? Eu sempre brinco com a equipe de louvor, né? Ó, gente, Deus não chama, Deus não falou, ide por todo mundo e cantai. Ele falou o quê? Ide por todo mundo, pregai, né? Então é a palavra que leva, é a palavra que muda, é ela que transforma, né, um coração mais endurecido. Tá? Os louvores, né, não contêm a palavra de Deus, mas é a palavra, né, que alcança o pecador. Né? Como crerão se não há quem pregue? Né? Como ouvirão se não há quem pregue? Então é necessário a palavra, né, para transformar a vida, salvar, falar desse processo de salvação para o pecador. É o Evangelho que mostra que Jesus Cristo veio ao mundo para libertar o pecado. E todos ouvirão. Diz que enquanto a palavra não chegar para o último eleito, né, Jesus não verá. Então, é necessário que a palavra avance. E hoje a palavra tem avançado, né? Nós falamos sobre isso aí. Eu tenho um parente que mora lá, meu irmão mora lá na Nova Zelândia, lá na Oceania, lá do outro lado do mundo, né? Então, não sei quantas horas de viagem aqui. Mas se eu mandar uma mensagem aqui, já cai lá, né? Rapidinho, segundo. Não é nem segundo, né? Milésimos de segundo. Tá? Então hoje a palavra ela está fácil de ser proclamada, ela está fácil de ser transmitida, né? Marquinhos transmitindo no grupo aqui, se eu compartilhar o link lá com um amigo, lá no Japão, que não é crente, às vezes quando ele entra no Messenger, né, a gente conversa ali, ouvi sua pregação, não sei o que, ouvi tal, o Evangelho está sendo levado, né? Então a palavra vai ser alcançada de Jesus, a palavra será levada, transmitida, e então Jesus virá. Então saber que ela não passa, ela também não volta vazia,
A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, nós podemos falar. Qual que é o nosso grande erro? É achar que nós, né, com o nosso conhecimento, pouco ou muito, nós vamos convencer a pessoa de conhecer a Cristo, de ir para o céu. Isso não é obra nossa. É claro que a gente tem que, igual estamos fazendo aqui, né? Nós não viemos aqui, foi Deus que nos trouxe aqui para aprender, para transmitir, né? Mas não é o nosso conhecimento, né, que vai converter o coração da pessoa, que vai fazer a pessoa mudar. É o Espírito Santo de Deus, né? É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar no coração dele, por meio daquilo que nós aprendemos e transmitimos, né, a essas pessoas, por meio da palavra. A palavra por si só, ela fala. Eu já fui, quando morava em Campo Novo, aqueles Gideões Internacionais. Já viram falar de Gideões Internacionais? Né? É uma entidade, uma associação que tem de homens, né? De homens, mulheres também, mas o homem que geralmente é o líder ali, o homem, né, ele vai, a mulher acompanha nos trabalhos também, tudo mais, né? Mas a gente só distribui aqueles do Novo Testamento que vocês recebem, né? Que os filhos recebem, ou vocês já receberam na escola, né? Eu estudava bem aqueles Novo Testamento pequenininho. Gideões é quem faz esse trabalho de distribuição de Bíblias, né? Nas escolas, nos presídios e nos hospitais. Eu tinha um do meu grupo lá, que um dia ele saiu de casa, né? Saiu de casa, foi embora, foi para a rodoviária, sentou lá, ficou lá, né? Pensando em, caindo. Do lado tinha um bicheiro, esse cestão de rodoviária, abertão, e dentro do cestão, o que tinha? O Novo Testamento aqui. Ele pegou o Novo Testamento, né, parado, esperando o ônibus, começou a ler. Largou a ideia de ir embora, né, voltou para casa. Arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida para Cristo. Né? Hoje ele é um cristão, né, e fazia parte também do mundo. Então a gente conhece histórias de transformação pela palavra. Né? Pode falar, Marquinhos. Na época, não só do Lutero, mas dos demais que protestantes, a palavra, a gente percebe que o poder dela era imenso. Portanto, que Satanás não queria que a palavra, era Satanás que não queria que aquela palavra saísse daquele lugar da parte dos católicos ali, né, para ser propagada para todo mundo ter acesso. Então Satanás não queria, porque ele sabe que Satanás sabe do poder da palavra. Exatamente. Então ele não deixava aquela palavra ir para as demais pessoas, porque a palavra era pregada de forma totalmente errônea, pelas pessoas que levavam vantagem em cima da palavra. Então as pessoas não tinham acesso, porque Satanás não queria que as pessoas iriam saber a verdade e ali se arrepender talvez dos seus pecados e sair daquele vida que eles tinham. Literalmente a Bíblia vivia acorrentada, né? Ou seja, está ali, você pode. Alguns tinham acesso a ler, né? Aquela palavra ali não era todo mundo, alguns tinham acesso a ler. Tá? Quer ver o que é isso? Assiste aí. O Nome da Rosa. Assista esse filme. Né? Filme antigo, deve ter até no YouTube. O Nome da Rosa. Então, alguns que começavam a ler ali, houve uma história contada aqui, dos padres lá, dos monges, passa um veneno lá nas páginas, né? E aí o pessoal ia ler, passava o dedo, né? Tem esse negócio de passar o dedo, né? E levava na boca, né? Na língua, e aí o que acontecia? O veneno matava quem lia, né? Então isso começou a causar um certo transtorno nas pessoas. Então ela vivia acorrentada ali, né? Mas foi a Reforma Protestante que fez essa expansão bíblica, né? A imprensa, né, ajudou bastante. Tá? Então, ela não volta vazia. Onde ela vai, ela alcança o coração. Tá? Precisamos meditar nela, né? Deus vai falar lá. Nós devemos meditar nela dia e noite, falar dela, meditar nela dia e noite. Ela estabelece a nossa fé e a dos outros. Aquilo que eu falei no começo. Nós viemos aqui para aprender, para nos fortalecer, para fundamentar a nossa fé. Tá? Senão a gente vai falar o quê? Né? Vai explicar o quê? Vai chamar o pastor? Eu vou ali chamar o pastor porque eu não sei explicar. Não, nós precisamos fundamentar a nossa fé para fortalecer a fé dos outros. E esses outros sejam da nossa comunidade, sejam nossos vizinhos, nossos familiares. Sem palavra, numa doutrina, numa pregação, não pode substituir, nada pode substituir a palavra.
nós devemos amá-lo e examiná-lo. Tá? Vamos ver aqui. 5 minutinhos. Já vem isso. A interpretação, então nós temos o que? Interpretar. Tá? Precisamos interpretar. A maioria das pessoas fala, mas é difícil, pastor, tem uma dificuldade. De fato, a interpretação ela é uma arte, né? É uma ciência. Tá? Hoje a gente vai para o seminário, estuda a hermenêutica, a arte da interpretação. Né? Mas se você parar para pensar, muitas coisas são artes. Cozinhar é uma arte. Eu já até falo assim, olha, churrasco não é comigo. Eu não sei temperar carne, essa carne vai queimar, não vai dar bom. Né? Eu sei fazer, os outros que não vão querer comer. Né? Então, cozinhar. Cozinhar, não, pastor, eu vou fazer um prato aqui, tal. É uma arte, é um conhecimento. Mas como que a gente aprende? Fazendo, praticando, repetindo. Né? Então, como que a gente aprende a interpretar a Bíblia? Da mesma forma, lendo, né? Estudando, conhecendo, buscando o temperinho, a ferramenta, né? Certo, tá? Mas existem alguns princípios, um deles é não isolar o texto do seu contexto. Eu não posso pegar um versículo, né, e dizer, olha, é isso, está aqui na Bíblia. Não, a Bíblia está falando aqui, ó, né, deve ser tal, né, o trabalhador é digno do seu salário. É claro que tem coisas aqui que são nossas, né, mas tem versículos na Bíblia em que as pessoas pegam e já falam, não é isso, né? Então, a igreja, as mulheres lá em Corinto usavam o véu na cabeça. Então a gente tem que usar também. Mas vamos olhar o contexto. Né? Batismo dá muito disso, né? Quando a gente fala, estuda sobre batismo, a doutrina do batismo, né? Tem muitas pessoas que falam assim, não, batismo é por imersão. O batismo tem que ser mergulhado. Está lá na Bíblia. Vai lá pesquisar para ver se está lá. Né? Lá não define a forma de batismo. Se é por mergulho, se é por aspersão, um pouco de água na cabeça, né? Se é o camarada pulando a árvore, cair no rio. Não define, se é jogar um balde lá para a pessoa. Não define a forma de batismo. Como que a gente vai saber? Pegando o contexto, olhando para outras situações na Bíblia. Né? Então ela não define a forma de batismo. Né? Então nós batizamos por aspersão, por água. Outras igrejas batizam por imersão. Né? Mas quando a gente olha o texto, a gente olha e usa as ferramentas, e a gente olha a história do passado, a gente não consegue entender que as pessoas foram mergulhadas na água, afundadas na água. Né? João prega, 3.000 pessoas são convertidas. Tá? Depois ele prega de novo, né? 5.000 pessoas são convertidas. Uma mensagem, 3.000 pessoas convertidas. Outra mensagem, 5.000 pessoas são convertidas. Lá não tinha rio, lá não tinha, né? Vamos lá para o rio agora, 5.000 pessoas, vem cá, né? Cheio de fontes, vamos lá levar nas fontes de água. As fontes era pouca água, era para limpeza, era para matar sede, né? Então, quando a gente olha tanto para o contexto gramatical quanto para o contexto histórico, a gente tem dificuldade, né? A forma de batismo não salva ninguém, é só um símbolo. Então, nós como presbiterianos aceitamos, por exemplo, alguém que veio de outra igreja e foi batizado, né, por imersão. Não há problema, é só um símbolo, tá? O batismo não salva ninguém. O que dificulta é a interpretação, né? A interpretação que dá essa... Tem pessoas que acham que você é salvo a partir do momento que você batiza, então aí se complica, entendeu? Batizou, está salvo. E não é. Então, é por do ensino, Tem né? um monte que a conversão pode ser até antes do batismo. Ela pode acontecer antes, ela pode acontecer depois. Tem pessoas, eu conheço pessoas que foram na igreja e batizou e nunca mais voltou lá. Por isso que o batismo tem um poder dele. Ele é só um símbolo, ele simboliza, né? Ele marca aquilo que aconteceu no passado. Abraão separando o povo dele, né? Então o batismo agora é o sinal que nós estamos entrando para a igreja. Como o senhor está falando de interpretação, por exemplo, textos isolados. Esses tempos atrás, uma pessoa veio conversar comigo e até ficou meio assim, porque ela chegou para mim e falou assim: não é que está escrito na Bíblia que todo aquele que via a mim eu não lançarei fora? Eu falei: não, tá, mas não é assim, só tem uma outra, que é a parte daquela metade. Está escrito assim: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Aí ele ficou meio bravo comigo e falou assim: mas a Bíblia. Eu falei assim: não, mas então, se você quer conversar comigo e você quer que eu acredite em você, não acredite na Bíblia,
Então nós vamos parar por aqui, você vai para cá. Exatamente. Porque aí não dá, entendeu? Um professor nosso, reverendo Heber Campos, né? Heber Júnior, ele falava assim, olha, a máxima é, um versículo não prova 10 versículos. Tá? Então, o cara falou aí, né? A pessoa falou. O que ela falou mesmo aí? Aquele que vem a mim de maneira de lançarei fora. Falou desse complementar. Então, todo mundo que vem a Jesus ali, que aceitou, está salvo. Então, vamos pegar e vamos ver se existem mais 10 versículos que comprovam essa ideia. Tem? Não tem. Né? E aí, quando então, você pega ele, descarta. não a metade, que ele falou pela metade. E Quando você pega metade. ele entenda lá e diz assim, a todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. Aí ele completa. Mas essa parte ele pulou. Entendeu? Não falou isso, ele falou pela metade. Essa parte, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E aí o que vem a mim eu jamais serei fora, porque o Pai me deu. Ele pulou para poder dar uns torcidos, entendeu? Pegou a parte que interessa. Pegou, né? Então agora você encontra 10 versículos que diz ali, olha, é só aquele que crê, né? Aquele que crê vai ser salvo, todo aquele que crê será, né? Pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, né? O eunuco, quando o eunuco, Felipe, né, fala para o eunuco, legal, né? Então Jesus Cristo, então Isaías está falando de Jesus Cristo aqui, ele é aquele que vai vir ao mundo, né, que vai receber os nossos pecados, que vai como ovelha muda, né? Não, é esse mesmo, então é esse que morreu na cruz, esse que salvou, né? Felipe explica para ele, aí explica, muito provavelmente Felipe explica para ele sobre o batismo, aí ele vê água, ele está na carruagem, né, no caminho de Jerusalém para Gaza, ele vê água, fala, tem água ali, ó, né? Vamos lá para você me batizar. Felipe fala para ele, peraí, não é assim, né? Coisa não é bagunçada, parafraseando, coisa não é bagunçada. Quem crer e for batizado será salvo, né? Fala, você crê que Jesus, aí Felipe pergunta para ele, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Né? Se você crer, você pode ser batizado. Então ele fala que crê, aí é que ele vai ser batizado, né? Então é preciso crer, não é só o batismo, né? E a crença, nós sabemos, tem que ser verdadeira, não é uma coisa só de lábios, uma coisa de coração, né? Senão não terá validade, né? Nunca diga nunca pense que a palavra significa a mesma coisa, né? Ah, não, mas lá fala isso, mas será que significa isso mesmo? Está falando do batismo. Há lugares na Bíblia que batismo se refere a alguém mesmo, entrando na água. Mas há lugares que batismo, a palavra baptismo, né, no grego, significa uma lavagem de mãos. Os discípulos, antes das refeições, lavavam as mãos. A palavra é batismo, né, que é a mesma palavra usada por João Batista, quando leva as pessoas no rio, né, ou nas margens do Jordão, ou na região do Jordão, que batizavam pessoas. Né? Mesma palavra. Nunca diz que a máxima, né? Nunca diz que a Bíblia, nunca diga o que a Bíblia não diz, né? Essa é a máxima, tá? Então, coisa que nós precisamos saber é que existe apenas uma interpretação do texto. Aquilo que Deus escreveu, né? Ele não escreveu para causar confusão. Deus não é Deus de confusão. Então só existe uma interpretação. Ou é aquilo, ou não é, tá? Eu não posso pegar um versículo, né, e ficar criando doutrina, porque só tem em um lugar. Eu preciso saber se tem em outros lugares. São os outros que vão me dar amparo para dizer se é ou não. Tá? Preciso da orientação do Espírito Santo na minha vida. Eu não posso fazer nada, é o Espírito Santo que me ilumina na leitura. Né? É Ele quem vai abrir os nossos olhos espirituais. Pedro estava lá na praia, aquela história, né, de Jesus após a sua ressurreição. Pedro estava lá no barco, os discípulos estavam lá no barco, né, mas eles estavam tão envolvidos com a pesca que eles não conseguiram enxergar Jesus, que estava lá na praia. Né? No 21. Jesus estava ali na praia, os discípulos não conseguiam enxergar. Por quê? Porque estavam envolvidos com o trabalho deles. É assim, na maioria das vezes é assim. Não adianta eu pegar a Bíblia e querer ler se eu estou com a cabeça no meu trabalho. Né? Se eu estou com a cabeça na conta que eu tenho que pagar amanhã. Não dá. Né? Eu preciso parar, eu preciso orar, eu preciso meditar, eu preciso, Senhor, me ajuda aqui a entender, a compreender a sua palavra. Né? Eu preciso dessa orientação. Né? Eu preciso me aplicar ao texto e ao contexto. Né? Já falei aqui uma vez, repito. Né? Irmãos, nós vamos começar a nossa reunião de oração. Mas não fique triste, só veio vocês dois. Né? Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome,
ali eu estarei, né? Então, não importa se só tem dois, a gente vai orar. É verdade, onde tiver 2 ou 3, Jesus vai estar. Mas é de oração que Jesus está falando ali? Não, é de disciplina, né? Onde tiver 2 ou 3, é a ideia de que, se 2 ou 3 deram um testemunho, né, a respeito de algo que aconteceu, a pessoa provou algum problema ali, tem 2 ou 3 testemunhas, então pode dar encaminhamento aí que Deus vai estar nesse posto, Deus vai aprovar, né, essa disciplina, porque essa disciplina é para o bem da igreja, para o crescimento do povo de Deus, né? Então, faça perguntas, né? Se aplica ao texto, se aplique ao contexto, pegue só um versículo, pega as referências, lê o texto todo, faça perguntas, né? Você pega um versículo ali, você começa a ler uma passagem ali, né? Aí você faça perguntas para ela. O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, né? Naquele texto, está falando sobre oração? Ah, não, está falando sobre uma disciplina, um litígio entre 2 irmãos, né? Quem? Ah, esses 2 irmãos. Quando? No momento que um falou alguma coisa para o outro, né? Onde? Lá em determinado local na cidade deles ali. Como? Né? Alguém falou alguma coisa, né, e aconteceu isso, e a pessoa não deu ouvido para quem? Para o outro que foi arguir com ele. Por quê? Né? Quis ouvir. Né? Aí para quê? Tá? Para que Jesus mandou eles falar assim? Para que houvesse bem-estar na igreja, né? Para que houvesse crescimento da igreja. Tá? Como eu falei, existe apenas uma interpretação do texto. Tá? Precisamos fazer pergunta. Né? Maus usos da Bíblia. Alguns usam a Bíblia displicentemente. Né? Uma vez eu contei uma ilustração aqui. A Bíblia estava um vídeo que você ficou na internet aí, né? O Senhor tentando pegar, tomaram a Bíblia da mão dele, jogaram ela no chão, né? E aí quando o homem foi pegar, eles chutavam ela, né, um para o outro. Fizeram aquela rodinha de futebol, só que não era bola, era Bíblia, né? Aí depois, quando o pessoal de fora começou a falar, aí uma mulher pega a Bíblia lá, vai lá, tem aqueles banheiros químicos, vai lá e joga a Bíblia dentro do vaso, né? Dentro do ambiente ali, né? A merda, tá? Joga a Bíblia lá, né? Então nós não devemos tratar a palavra de Deus displicentemente. Não devemos tratar ela como mágica. Vou ver o que Deus tem para a minha vida hoje aqui, né? Horóscopo, né? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, já fecha, né? Senhor, vai ter, né? Não estou brincando, Senhor, né? Assim diz o Senhor, a porta do ato interior que olha para o ente está fechada durante os 6 dias que são de trabalho, né? Então eu vou ter que trabalhar, vou procurar outro, né? Então, nós não podemos usar ela dessa forma, com caixinha de surpresa, né? Como um horóscopo para a nossa vida, tá? Ou para provar o que pensa. Não, eu penso dessa forma, aí eu vou procurar um versículo que vai provar aquilo que eu estou falando. Não posso fazer isso, né? Não posso começar um sermão, hoje eu vou pegar a igreja não está dizimando, a igreja não está ofertando, eu vou pegar um versículo, né, que vai pegar, onde eu vou pegar esse direito? Eu não posso fazer isso, tá? É referência para a palavra, né? Deus quem vai trazer a palavra. Por isso que eu gosto de série, pregar em série, né? Estou começando a pregar em série aqui já, aqui em Junquiá, né? Mas é tão bom pregar em série. Você pega a primeira carta de João, né? Lá na igreja, pegando a primeira carta de João, estou deslanchando, né? Domingo agora João vai falar. Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Acho que vou deixar para o outro, porque domingo agora é Páscoa, né? Mas geralmente acontece uma situação, e aí você prega naquele texto que está na sequência, a palavra vai de encontro, né? A necessidade da igreja. É o pastor que preparou um sermão para a igreja? Não, ele está pregando em sério. É Deus quem está conduzindo a sua palavra de acordo com a necessidade da igreja, né? Então é isso, meus irmãos, que nós tínhamos a respeito da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então para encerrarmos o nosso estudo bíblico nesta noite. Querido Deus, muito obrigado pelo estudo da tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos fundamentando a nossa fé, nós estamos conhecendo mais aquilo que o Senhor deixou para nós vivermos nesse mundo, a tua santa palavra. Fala no nosso coração, nos ensina, nos admoesta, nos repreende, para que possamos também, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados e vivermos
em santidade de vida. Que possamos, Deus, nos interessar cada vez mais pela leitura deste livro, pela leitura da Tua Santa Palavra, para que sejamos abençoados e possamos abençoar a vida de outras pessoas. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu nesta noite. Abençoe a minha vida, a vida dos meus irmãos, e nos leve em paz aos nossos lares, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe meus irmãos, se não nos vermos no domingo, feliz Páscoa a todos.